A paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou o Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia, e também temos o nosso canal da Vara Adonai. Amados, hoje eu tenho uma palavra muito importante para transmitir a vocês. Muito importante. Como diz o ditado, dai honra a quem tem honra. Cabe a nós, servos do Senhor, está abrindo o entendimento dos irmãos, para que vocês nunca esqueçam de orar. Orar pela paz de Jerusalém. Amados, hoje quero trazer uma palavra da parte do Senhor que vai fortalecer a sua fé e vai fazer com que você ore e tenha entendimento e possa compreender as Escrituras com mais entendimento. Hoje quero falar sobre a Igreja Mãe. A Igreja que é mãe de todas as igrejas. E como Satanás tem tentado apagar, tem tentado destruir o nome da primeira igreja da Nova Aliança. Muitos ministérios, muitas denominações tentam se intitular como mãe de todas as igrejas cristãs. Tentam se intitular como a igreja principal do Senhor Jesus, como a mãe de todas as igrejas. E como Satanás tem enganado servos de Deus. Os pais da igreja, chamados pais da igreja, os pregadores, os pastores, os bispos, os presbíteros, lá do primeiro século, do segundo, do terceiro, principalmente do terceiro e quarto século, quinto século, sexto, são pastores que se deixaram enganar. E também no nosso século. Porque, amado, o desejo do inimigo é não deixar, é impedir o cumprimento da palavra de Deus. É lógico que ele nunca vai conseguir, mas ele vai tentar. Como tem tentado apagar o nome da primeira igreja da Nova Aliança. A primeira igreja do Senhor Jesus. Amado, nunca se esqueça disso. A primeira igreja do Senhor Jesus, a primeira igreja da Nova Aliança é a igreja judaico-israelita. Ela é a primeira igreja. E todas as demais igrejas vieram dessa primeira igreja. Vieram dessa primeira igreja da Nova Aliança. Eu posso até dizer a igreja messiânica judaico-israelita. Eu estou falando dos judeus israelitas que confessaram Jesus como Messias. Estou falando dos judeus israelitas que aceitaram Jesus como o único e verdadeiro Salvador, o Filho de Deus. E foi com esses judeus israelitas que o Senhor Jesus começou a sua igreja aqui na terra. Como diz Paulo, como diz Isaías, o remanescente fiel. Deus guardou
um remanescente fiel na terra. E foi esse remanescente que o Senhor elegeu, que o Senhor escolheu, que o Senhor preservou na terra. Foi esse remanescente fiel, que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que aceitaram Jesus como o único e o verdadeiro Messias, e Yeshua como o verdadeiro Mashiach. Glória a Deus por isso. E através desses homens e mulheres de Deus, principalmente através dos seus discípulos, porque quando Jesus Cristo voltou para o céu, ele deu ordem aos seus discípulos, que ele ensinou durante 3 anos e meio, para que eles dessem continuidade à obra que ele havia iniciado, chamando todos para o reino de Deus. Não só os israelitas, não só os judeus, mas agora também ao povo gentios. Agora os gentios também eram chamados para fazer parte do reino de Deus, para fazer parte do povo de Deus, para fazer parte da igreja de Deus. Amém? Mas, amado, o que nós queremos estar trazendo para vocês aqui? É como os pais da igreja foram enganados. Principalmente quando Constantino, o imperador Constantino, se diz converter-se ao cristianismo. Diz que ele havia aceitado Jesus, porque ele teve um sonho e viu uma cruz, e ele usou essa cruz como símbolo do seu exército e teve vitória. Ele então decidiu aceitar Jesus. E foi aí, amado, que ele, é lógico, ele tinha o poder, ele era o imperador. Então, o Império Romano, que matou tantos crentes, tão violentamente e cruelmente, agora estava reconhecendo o Evangelho de Jesus como o Evangelho do Reino, estava reconhecendo Jesus como Filho de Deus. E quem estava fazendo isso? O próprio imperador. Nós sabemos que o imperador Constantino, sabendo que o Império Romano estava desfalecendo, então ele encontrou nessa oportunidade se tornar um cristão. Porque ele teve notícia de que no mundo inteiro o cristianismo estava crescendo com muita força. Ele então uniu o útil ao agradável. Dizendo-se cristão, ele acabou atraindo para si, né, o coração das pessoas. Pessoas de todas as nações. Assim ele conseguiu fortalecer o seu império, usando essa estratégia, usando essa inteligência. E isso permitiu que muitas heresias começassem a entrar dentro da igreja. E a igreja que vivia na doutrina do Senhor, agora estava misturando doutrinas pagãs com doutrinas cristãs. Então aí começou, né, irmãos, a mistura da verdade com a mentira, com a verdadeira doutrina e com a doutrina da heresia. Bem, amados, e isso começou lá no princípio também. Por que rejeitaram Jesus? Nós vemos, amado, que lá no capítulo 8 do livro
do Evangelho segundo João. Deus chama os líderes judaicos, os sumos sacerdotes, os anciões, os escribas, que eram a liderança religiosa de Israel, que era a liderança religiosa dos judeus. Jesus declara enfaticamente. Vamos ver o que o Senhor fala? Vamos para o texto? Vou ler a partir do versículo 43. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Aí ele fala no versículo 47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Então, amado, esse é o texto que a palavra do Senhor nos ensina. Então, Jesus estava falando claramente com os líderes. Nesse tempo, os romanos estavam governando sobre a Judéia. Israel, Judá se tornou um tributário de Roma. E aqui, amado, vemos que esses líderes, por causa do seu poder, por causa da sua autoridade, por causa da prosperidade, por causa da sua vida financeira, eles venderam a sua fé. Eles venderam a sua fidelidade à palavra de Deus para manter o seu poder religioso, para manter a sua liderança religiosa. Esses sacerdotes, esses anciões, esses escribas venderam a sua fidelidade, trocaram a sua vida com Deus, trocaram a sua fidelidade com Deus pela vida deste mundo. Trocaram a sua vida com Deus pela sua vida com o mundo. Eles venderam a sua fé. Eles venderam a sua vida que eles tinham com Deus pela vida do mundo. E quantos fizeram isso no tempo de Constantino? Para manter a sua autoridade religiosa, o seu poder religioso, muitos venderam a sua fidelidade. Trocaram a sua vida com Deus para com a sua vida com o mundo. O próprio Jesus nos ensina isso. No livro de Lucas, no capítulo 9, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos estão perdendo a sua alma, vendendo a sua vida com Deus para viver a sua vida no mundo? Por causa do quê? Por causa do conforto material, por causa de bênçãos materiais, por causa de poder, de autoridade que eles conquistaram no mundo. Poder e autoridade que lhes dão conforto material. Para viver confortavelmente neste mundo, muitos estão vendendo a sua fé, trocando a sua vida com Deus para com a sua vida no mundo. E eles se dizem servos do Senhor. Meu amado, por que eu estou falando isso? Eu quero comunicar a vocês, né?
Guarde no seu coração isso. Ore pelos nossos irmãos judeus, pelos nossos irmãos israelitas. Porque a promessa de Deus foi feita primeiramente para eles. Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31, ali o Senhor fala claramente que ele faria uma nova aliança com Israel e com Judá. Então, a primeira nação, o primeiro povo a ser chamado para fazer parte da nova aliança, para fazer parte do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Então, o primeiro povo foi o povo de Israel, foi o povo de Judá. Então, a promessa de Deus foi para o seu povo Israel, para o povo de Judá. Mas será que é todos? Não, meu amado, é só para aqueles que creem. Olha o texto que eu li aqui em João no capítulo 8, a partir do versículo 44. Muitos não quiseram ouvir o evangelho de Jesus. Muitos não creram que Jesus era o Messias. Muitos não quiseram aceitar Jesus como Messias, como escolhido de Deus, como o único e verdadeiro Salvador. Mas a Bíblia diz que o remanescente fiel, esses aceitaram Jesus. Esses confessaram Jesus. E como diz lá em João no capítulo 1, e no versículo 12, mas a todos aqueles que o aceitaram, o Senhor deu-lhes autoridades para serem filhos de Deus. Então, irmãos, a primeira igreja, o primeiro povo da nova aliança foi o povo de Israel, foi o povo judeu. Esses foram os primeiros, porque o povo de Israel, o povo judeus, eles conheciam Deus. E eles adoravam Deus da maneira correta, da maneira certa. É isso que nos diz a palavra do Senhor. Amém, amados? O próprio Jesus fala lá em João, no capítulo 4, versículo 22. Amém, amados? Ele fala, a salvação vem do judeus. Os samaritanos adoravam aquilo que eles não sabiam. Quantos estão adorando a Deus do seu jeito e não do jeito que a Bíblia manda? O povo judeu estava adorando a Deus do jeito que a Bíblia manda. O templo estava em Jerusalém. É verdade que os líderes haviam corrompido, né, a verdadeira adoração a Deus. Amado, e Jesus nos ensina isso. Mas só que Jesus, é lógico, continua no capítulo 4, a partir do versículo 23, dizendo que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura esses verdadeiros adoradores. E ele diz, porque Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então Jesus Cristo veio trazer uma nova ordem. Jesus Cristo veio substituir a adoração material pela adoração espiritual. Porque esse era o desejo de Deus, que o povo o adorasse em espírito e em verdade. Só que por causa da natureza pecaminosa, o ser humano acabou contaminando, né, o plano de Deus. Então o Senhor enviou Jesus para trazer a nova aliança, para trazer uma nova vida para o seu povo. Então, meu amado, nunca se esqueça disso. A primeira igreja foi a igreja judaica israelita. Ela é a mãe de todos os crentes. Por isso que Satanás vem tentando destruir os judeus. Por isso que Satanás vem tentando exterminar os judeus da face da terra. Por quê, meu amado? Porque Deus tem uma promessa para cumprir na vida do seu povo. Olha lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7.
Deus começa a selar primeiro o judeu. Depois que nós vemos o povo de todas as nações e tribos diante do trono de Deus. Mas os primeiros a ser selados foi o povo judeu. E o que aconteceu? O primeiro povo a ser chamado para participar da nova aliança foi o povo de Israel. Olha o que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 24. Ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, mas não tem contestação. Então, primeiramente, Jesus foi enviado ao povo de Israel. Primeiramente, Jesus foi mandado a testificar, a ser a testemunha de Deus com o povo de Israel. Então, o primeiro povo a ser chamado para fazer parte da igreja da nova aliança foi o povo de Israel, foi o povo judeu. Nunca se esqueça disso. Por isso que eu peço, ore para o povo de Israel, ore para o povo judeu, para que o Senhor venha salvá-los. Todos aqueles que o Senhor escolheu, que o Senhor elegeu, ore por eles, para que eles possam vir o mais rápido possível e confessar Yeshua como seu Mashiach, confessar Jesus como seu Salvador, como seu Messias. Então vamos orar pelos nossos irmãos judeus, pelos nossos irmãos israelitas. Por quê, irmãos? Porque Deus tem muitos escolhidos, assim como Deus tem também escolhidos entre nós gentios. E Deus fez essa escolha, irmãos, no começo do mundo. Lá no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. Diz que o Senhor nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo. Então Deus já fez a sua escolha. Deus já escolheu o seu povo, aqueles que vão fazer parte do seu reino eterno. Deus já escolheu todos os seres humanos que vão participar do reino eterno de Deus. Isso Deus fez antes da fundação do mundo. Por quê, irmãos? Porque Deus conhece todas as coisas. Quando Deus criou os seres humanos, Deus já sabia o que ia acontecer com os seres humanos. E Deus escolheu todos aqueles que vão fazer parte do seu reino. Sinta-se feliz, porque Jesus escolheu você. Se é que você confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e obedece à palavra de Deus. Então, amado, não deixe ninguém te enganar. A primeira igreja do Senhor Jesus, a primeira igreja da nova aliança, foi a igreja judaico-israelita. Não dos israelitas incrédulos. Não entendam mal o que eu estou falando. Porque os israelitas incrédulos, infiéis, que rejeitaram Jesus, amado, esses foram para o inferno. E todo israelita, infiel, incrédulo, que rejeita Jesus, eles estão indo para o inferno. Assim como todos gentios que rejeita, que não crê no Senhor Jesus, também estão indo para o inferno. Mas todo aquele, o judeu, o gentio, que confessa Jesus como Filho de Deus, como único e verdadeiro Salvador, estão recebendo a salvação. Então Deus te abençoe, meu amado. Amém? Tome cuidado. Nós vemos que a Igreja Católica se diz a igreja representante de Deus. Isso é mentira de Satanás. A igreja, os mormons se diz a verdadeira igreja de Jesus na terra. Isso é mentira de Satanás. A igreja do Reverendo Moon se diz a verdadeira igreja de Jesus na terra. Isto é mentira de Satanás. Qualquer igreja, amado, que se diz ser a mãe de todas as igrejas aqui na terra, isso é uma mentira de Satanás. Porque a igreja mãe de todos os crentes é a igreja judaica israelita. É a primeira igreja, foi o primeiro povo a ser chamado para fazer parte da igreja da nova aliança. Então que Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe grandemente. E que em breve toda a igreja do Senhor, formada por judeus e gentios, estarão na grande comemoração
no grande dia da redenção, da Assembleia de Sião, na Jerusalém Celestial. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Ficou um pouco comprido, mas é muito importante você saber disso, amém? Então, amado, ore pelos judeus israelitas, amém? Olha o que está acontecendo lá agora, tentando criar alguma dificuldade para tentar destruir Israel. Mas lembre-se, ninguém nunca vai destruir Israel, porque o guardião de Israel, o protetor de Israel, é o nosso Deus. E Deus já designou um anjo poderoso, que com milhares e milhares de seus anjos vão proteger Israel, até que todos os judeus eleitos sejam salvos. Aí pode ter certeza, Senhor está voltando, Yeshua, o Mashiach, está voltando, Jesus, o Cristo, está voltando. Deus te abençoe, meu amado. Seja fiel, porque nos últimos dias, antes da vinda do Senhor Jesus, o anticristo vai se manifestar, a besta vai se manifestar e vai impetrar a última perseguição contra a igreja do Senhor. Então, essa será a última perseguição. Ele vai criar uma grande tribulação contra a igreja. Mas os fiéis, que permanecerem fiéis, entrarão na glória eterna. Deus te abençoe, meu amado. Esteja preparado. Amém, amado? E não se deixe enganar. A igreja mãe de todos os crentes, a igreja judaico-israelita messiânica, não é nenhuma dessas que tem aqui na terra. É espiritual. Porque qualquer igreja na terra que se dizer mãe dos crentes, essa igreja é falsa. Tome muito cuidado para não ser enganado por Satanás. Que Deus te abençoe, meu amado. Permaneçam na fé. E que o Senhor te dê um feliz ano novo, cheio de todas as bênçãos, que te fortaleça na fé, que você seja fiel até o final. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém?